O Lula acha que as pessoas não têm grandes convicções e que tudo é fingição. Portanto, se você coloca na mesa, resolve. Isso é mentira. Você não resolve o conflito Israel-Palestina através de mesa. Você está falando de ódio, você está falando de uma questão escatológica, envolve fim do mundo, envolve terra sagrada para esses caras. Ninguém vai ceder naquilo que é sagrado. Mas pro Lula, que é um cínico, que é um brasileiro bêbado, que finge as convicções, ele acha que é jogo. Então, na concepção tosca do Lula, tudo é negociável. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. Nossa. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Pausa! Isso aqui é muito bom! Isso aqui é muito bom! Lembra que eu falei em outras lives, por favor, digite você já ouviu falando isso, que é a seguinte coisa. O Lula acha que tudo se resolve numa mesa. O Lula acha que as pessoas não têm grandes convicções e que tudo é fingição. Portanto, se você coloca na mesa, resolve. Isso é mentira. Você não resolve o conflito Israel-Palestina através de mesa. Você está falando de ódio, você está falando de uma questão escatológica, envolve fim do mundo, envolve terra sagrada para esses caras. Ninguém vai ceder naquilo que é sagrado. Mas pro Lula, que é um cínico, que é um brasileiro bêbado, que finge as convicções, ele acha que é jogo. Então, na concepção tosca do Lula, tudo é negociável. Tudo é negociável. Eu sempre falei isso, olha ele falando isso. E a segunda coisa que o Lula entregou ali, o Zé Carioca do Brasil. O Brasil é amigo de todo mundo, nós gostamos de conversar, a gente é bonzinho, todo mundo. Sim, e aí todo mundo te ferra, todo mundo te alopra. Todo mundo vai pra cima de você, leva vantagem em você. Ser bonzinho não é bom. Ser bonzinho não é bom. Uma vez eu vi uma entrevista do vocalista dos Strokes, o Julian Casablancas, em que ele disse que é uma coisa canônica pra muitos homens que são bons de fala, tá? Que ele, em algum momento na escola, ele adotou uma estratégia de sobrevivência, e muitos adotam essa estratégia de sobrevivência no ginásio e depois no colegial, de ser o cara engraçado. Ser o cara engraçado, todo mundo gosta de você, ele é o cara engraçado. Mas ele falava, mas, desculpa, eu vou falar aqui um termo não exatamente muito feio, mas o cara engraçado não pega ninguém. Pronto, Riso, melhor? Ok. O cara engraçado não pega ninguém, entendeu? O cara engraçado só é o cara engraçado. Ele falou, depois que eu deixei de ser o cara engraçado e virei o cara mal, misterioso, aí as pessoas olham. Eu sei disso porque eu já fui também o cara engraçado na classe. O cara engraçado só é o cara engraçado. O Brasil quer ser o cara engraçado na vida. O Brasil é o cara engraçado no cenário internacional. Ninguém liga pro cara engraçado. Uma vez um amigo falou isso, e eu acho que cabe muito, um grande amigo falou assim pra mim: Renan, existem certas pessoas que são que nem música alta no rádio. Música alta no rádio é muito bom quando você tá feliz, não é? Tô lá dirigindo com o Riso, ganhamos, não sei o que, tô feliz, liguei a música alta. Agora vamos supor que eu bati o carro, ou que o Riso tem um problema. Qual a primeira coisa que a pessoa faz? Baixar a música. Abaixa o volume. Acabou o lazer. Agora precisamos tratar de coisa séria. O Brasil é a música alta no rádio. Ele faz sentido num contexto que tá tudo bem. Mas se não tá tudo bem, ele é jogado de lado. Entendeu? E o Lula vende isso pro mundo. Então essa entrevista, veja só como o Lula entrega nessa fala. Vamos lá. Olha, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo. Porque não é, costume você ficar mandando correspondência para o presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com Clinton, eu me dei bem com Bush, eu me dei bem com Obama, eu me dei bem com Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil,
sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. Olha só, pausa. É o... Assim como os bolsonaristas já levaram a discussão pra esse campo, o Lula também levou, entendeu? Porque pra todos interessa que a discussão esteja nesse campo. O campo do Bolsonaro, redes sociais. Não é sobre isso, Lula! É sobre o BRICS. É sobre o BRICS, Lula. Não é possível que você não vá falar disso aí. Vamos lá. O Congresso Nacional é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47. Pausa, eu falei ontem isso aqui todo mundo sabe. Dito isso, o Brasil taxa muito mais os produtos americanos do que os Estados Unidos taxam nossos produtos. Tá? Ou seja, talvez você não tivesse esse superávit que o Brasil tem, simplesmente porque você taxa os Estados Unidos a mais. E aí você gera uma desproporção. É real. Os Estados Unidos estão, assim, eles devem ter tido ao longo do tempo uma postura muito leniente, porque eles eram potência única, potência imperial, e não tinham concorrência. Agora mudou o jogo, agora ele visou, ó, parou isso, parou. E assim, os Estados Unidos tinham uma relação desproporcional com o mundo todo. Ele sempre foi leniente, porque os Estados Unidos se tornaram uma espécie de polícia do mundo. São eles que reforçam a autoridade para que o mundo não seja um caos. Eles foram donos, né, do mundo em certa medida, portanto lenientes aqui, ó, tá. Agora o Trump tá mudando, tá tendo uma reformulação nesse jogo. Isso o Lula não vai falar. Vamos lá. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. E daí? Ele vai cobrar 50 E daí? E ele não tá falando nada com nada, não tem nada de concreto nessas respostas, esse cara. Tem nada de concreto. Porque vamos supor, bem-vindo, galera, vamos entrar no Valete Plus, vamos botar mais de 20 pessoas pra compensar o Tutu que não botou nada. Bora. Rafael Almeida Riso, presta atenção. O que representa pro PIB norte-americano essas exportações pro Brasil? Honestamente é peanuts. É pouco. Representa alguma coisa, mas é pouco. Aí se o Brasil vem com a reciprocidade, eles, beleza. Agora, pra gente, é muito. Por mais que não seja muito, no sentido de que nós somos um país tão fechado, nós não vamos morrer por causa dessa briga aqui. O Brasil não vai quebrar por causa dessa briga. Não. O Brasil terá mais problemas que os Estados Unidos. Então, jogar com a reciprocidade não é uma vantagem do ponto de vista negocial, porque o Brasil sai bem mais machucado da briga do que os Estados Unidos. Então, portanto, se você entrar numa guerra de tarifa com eles, você vai perder. Eles, assim, o dano a eles é muito menor do que o dano que eles causam a nós. Ainda que nenhum dos dois morra, a gente sai mais machucado. Então você falar que essa estratégia que vai te machucar mais é uma estratégia boa, você me desculpa. Isso é papo de maluco. É papo de maluco. Vamos lá. Nós vamos cobrar 50 dele. Agora quem... A gente já cobra 60 de importação. Importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump. E
começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte. Pausa. Um processo que... Aqui ele não tá mais com o discurso ensaiado, tá? Repara como ele ficou vermelho? Vejam como ele tá vermelho. Marca que minutagem você tá aí? 352. 352, beleza. Volta pra 30 segundos. Vamos ver a cor dele. Olha como ele tá bem mais amarelinho. Agora vai pra 352. Vermelhou. Vermelhou no curral. Vamos lá. De um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área Pausa técnica? novamente. Vamos lá, vamos prosseguir aqui nessa fala dele. Tá, ele claramente se descontrola ali, ele fala do que está acontecendo. Ele começa a puxar um discurso soberanista, né? Ai, não, quem manda no Brasil são os brasileiros e tal. Só lembrando que ele não é soberano em porcaria nenhuma, tá? O Brasil, ele tem uma postura de vassalagem hoje com a China, e é real, ele é um vassalo da China. E se ele vai falar de respeitar e ser respeitado, se a gente pegar as declarações externas dele sobre outros chefes de Estado, dele, de membros do governo dele, definitivamente ele não respeita para ser respeitado. E aí existe uma outra questão que envolve momentos de conflito entre nações, mas isso serve entre homens, tá? Você só é respeitado pela força. No fim do dia, a camaradagem, o soft power, ele é útil em situações de estabilidade. Se ficar instável e alguém olhar com vontade pra você, se você não tiver força, você não tem nada. Você não tem nada. Você, Lula e o petismo, mais do que nunca, mais do que até do que o Centrão, porque você dispôs de poder em um momento da história brasileira, o poder executivo foi tão forte, né, segundo o mandato do Lula, que você poderia ter tomado decisões que reforçassem o Brasil. Você diminuiu a competitividade do Brasil, você cuidou de roubar e fazer o maior escândalo de corrupção da nossa história, e manter as coisas indo que você achou que o Brasil ia crescer de eterno. Era mentira. Você enfraqueceu o Brasil, você é culpado por essa situação. Vagabundo parasita. Vamos lá. Os negociadores do Itamaraty. Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MIDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação do 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com a OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. E o Brasil tem condição de proteger o setor produtivo que está super preocupado? Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar nossos produtos. Porque o comércio entre... O que nós falamos ontem? Não tem outros parceiros. O parceiro tá em Pequim e seu nome é Xi Jinping. E é isso aí. Ele vai ter que bater na porta da China. E não será nos termos que o Brasil quer, mas nos termos que o Brasil pode. Então, tanto que você está vendendo de carne, eu vou pagar tanto. Vai, eu vou pagar tanto. Mexe o saco. É isso. Tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 bilhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN. São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar quem quer comprar. Para quem ficou nervoso hoje, o senhor manda tomar um chazinho? Qual é o recado que o senhor dá para quem ficou nervoso com esse cenário internacional? Olha, eu só queria dizer aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, sabe, e os empresários vão participar para a gente acompanhar dia a dia o que vai acontecer. Sabe? Vamos criar um comitê, não vou dizer gabinete de crise, eu vou dizer um gabinete de repensar a política comercial brasileira. Um gabinete de crise. Se chama gabinete de crise, Lula. Então, os Estados Unidos têm que compreender. Eu vou falar, a ideia sei o que são os empresários, tá? Você sabe quem vai presidir esse gabinete? JBS Friboi, que é uma das mais afetadas, que é, né, é do game ali com o Lula, né, a máquina de corrupção que tem no seu quadro de advogados, gente, né, do STF. Então, né, vamos que vamos.
Todo país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Situaçãozinha ruim, hein? Mas assim, tudo que a gente falou que ia acontecer, ia acontecer. Ele vai juntar os empresários, ele vai correr agora pra tentar escoar essa produção junto com a China, sejamos bem claros, junto com a China. E aparentemente, pela fala dele, ele vai tentar sustentar um conflito com os Estados Unidos. O grau de conflito com o Trump que ele vai querer sustentar será dado pela quantidade de camaradagem que ele tiver com o camarada Xi. Se ele tiver um grau de camaradagem alto e a China comprar ali, ele vai sustentar um discursinho e vai começar e eu acho que é isso no fundo que ele vai tentar levar para o campo das negociações. Ele vai querer começar a sustentar uma espécie de liderança internacional, que ele já deu a letra aí no negócio da OMC. Uma liderança internacional dos países que estão sendo tarifados de maneira arbitrária pelos Estados Unidos a atuar na OMC. Ele vai ser uma espécie de sindicalista de país pobre, tá? Que é o que esse homem fazia na vida, né? O que o Lula fazia na vida? Era um sindicalista, juntava a galera, achacava a porra do sindicalista, do dono da empresa, desculpa o palavrão, a porcaria do dono da empresa, né? Obtia... É isso que ele vai fazer. Tendo uma coisa só, o Lula não pode se esquecer, tá? O Brasil aplica muito mais tarifas aos americanos do que os americanos aplicam ao Brasil. O Brasil já tinha uma relação de tarifária desproporcional. O Trump agora foi pras cucuias, obrigando uma reformulação. Mas o que o Trump quer não é exatamente que o Brasil resolva a questão das tarifas. Ainda que se isso for o termo da negociação que ele vai obter, ele vai cantar de galo e falar que ele venceu pros americanos, certo? Ou seja, pro Trump é uma vitória já. O que o Trump quer é desarticular o Brasil como essa peça-chave do BRICS. Ele com certeza vai virar assim, ó, Brasil, não vai ter ferrovia da China P nenhuma aí. Vai ter nada disso, o Brasil vai ficar quietinho, ficar na tua aí. Mas, quando eles puxam ali aquela legislação lá, não sei o que, 301, protocolo 301, é quase tratar o Brasil como um inimigo da nação americana. Uma nação que tem uma prática comercial hostil aos Estados Unidos. Assim, é uns poucos passos além de uma iranização do Brasil. A questão é que a forma como... E eu não vi os bolsonistas trabalharem isso, porque essa seria a melhor parte para argumentar. Partindo da questão dos BRICS, e não dessa mentira de que ele tá fazendo isso porque o Trump tá interessado na democracia brasileira. Pelo amor de Deus, o Trump é aliado da Arábia Saudita. O Trump não está preocupado em espalhar a democracia para lugar nenhum. Não é esse o foco do Trump, porra. Não é e não será. O lance do Trump é BRICS, tarifas, questão interna dele. Então ele passa um recado, ao agir assim com o Brasil, ele passa um recado pra Índia, ele passa um recado pra Arábia Saudita, ele passa um recado pra Turquia e pra todo mundo que tá vendo o grande dinheiro chinês e a facilidade de negociar e trabalhar com os chineses, falando: é legal esse caminho. Ele tá avisando: não é legal não. E ainda tem um problema. Aqui é né? Estamos aqui no quintal deles. Então ele botou o Lula numa posição que não é tão fácil. E aí viria, se o Xi Jinping tivesse paizão, vem Lulão, vou cuidar. Bom, o que a gente tá vendo é o seguinte: há uma desconfiança muito grande do Xi com relação ao Brasil. Então pode ser que essa situação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil obrigue o Brasil a cair no colo da China. E a China, pra aceitar, vai falar: mas bom, pra eu aceitar tem que ver, né? Como posso ser beneficiado nisso? A China vai querer a ferrovia, a China vai querer concessão de pontos estratégicos de logística aqui no Brasil, a China vai querer uma submissão ainda maior do Brasil. Então, não me parece uma situação fácil. E mesmo esses produtos brasileiros, a gente tá falando da produção de setores dos mais diversos, na casa das dezenas de bilhões, que vão ficar no colo tanto do produtor rural quanto das indústrias brasileiras. A China fala: vai, me dá um pouco disso aí, mas me dá em liquidação. Suco de laranja? Tá, mas eu vou pagar tanto, tá? Eu pago tanto. E a China vai fazer isso, que é esse meme maravilhoso que tá rodando como nunca, que é um meme que tem super a ver com boa parte das vitórias que a China obtém por WO, com base no fracasso de algumas das negociações do Trump, que é esse do nothing win, faça nada, vença, que é a China ali, né? A gente precisa lembrar que a China, pra tudo,
ela tem um horizonte muito de longo prazo. Enquanto nação, a China, por não ser uma democracia, ela não necessita de fazer agrados de curtíssimo prazo para o grande público. Ela pode fazer seus planejamentos estratégicos perante o mundo no longo prazo. Então ela joga um jogo no long run. É no long run, então é com calma. Então deixa os Estados Unidos aí. Te maltratou, né, Brasil? Calma aí, vai. Deixa eu ver. É que eu tô ocupado aqui com outra questão, mas... Então, o Lula... se essa questão, vamos dizer, ela não se resolver rapidamente e virar um problema real, vai ficar desesperado para que não colo da China. E a China recebe o Brasil no colo na velocidade dela. Vocês estão entendendo? Tanto Trump quanto a China, olha só o que eu tô falando, podem esperar, eles têm o tempo a favor deles. O Brasil não tem. O Brasil não tem. O Brasil está na pior posição possível em termos negociais. A situação do Brasil em termos negociais é vergonhosa. É vergonhosa. Diplomaticamente falando, aquele bando de gente que estuda e passa no Itamaraty nunca discutiu e pensou que o rumo que o Brasil tomou não seria vergonhoso. Mas não só eles, porque eles não são, vamos dizer, os chefes de Estado, né? Todas as lideranças político-partidárias do Brasil não pararam para pensar que o destino nosso é se tornar uma economia pouco competitiva, não fazer reforma nenhuma, se alinhar hora com os Estados Unidos, hora com a China, de maneira submissa, como a gente foi fazendo, depender das exportações do agro, destruir a própria indústria, que isso não iria custar um preço, e o preço é que pra gente manter esta piada em que grande parte da população não trabalha e é sustentada pelo Estado, e o Estado é sustentado pelos poucos que trabalham e que também exportam e que estão sendo penalizados agora, você vai ter que ficar com o pires na mão atrás de alguma superpotência? Ninguém pensou nisso, não pensaram. O PSDB não pensou, o PT não pensou, trabalhistas não pensaram, a direita nunca pensou nada porque a direita não pensa, a direita é acéfala, ela é mongoloide, tá? E estamos aqui nessa situação horrorosa. E veja, a posição do Brasil poderia ser outra, porque o Brasil já passou por esse dilema outras vezes, mas em outra situação. Durante a ditadura militar, o Brasil também jogou. Por mais que ele tivesse um alinhamento lá natural com os Estados Unidos na questão do anticomunismo, e dos Estados Unidos indiretamente ter sido favorável ao golpe que houve, o Brasil também nos anos 70 brincou, né? Temos aqui o nosso grande Paulo Tchola aqui nos assistindo. O Brasil brincou de não alinhamento nos anos 70, de uma lógica terceiro-mundista dos não alinhados, também jogou ali. Antes, com o Getúlio Vargas, gente, o Getúlio rebolava pro Hitler de um lado, rebolava pros Estados Unidos do outro, ficou lá vendo qual é o melhor caminho pra ele aqui. Ganhou-lhe uma siderúrgica, participou da guerra, jogo que segue. Agora não. Nós não temos sequer condições de discutir. Nós sequer temos condições de entrar na brincadeira. Nós não temos condições de discutir a autodefesa. Porque você não consegue questionar a China, porque se a China fala oi, a economia do Brasil quebra na hora. Porque pior do que o Brasil ter se desindustrializado e ter perdido capacidade produtiva interna para a própria China, é que quem nos desindustrializou ainda compra nossas matérias-primas. Então é assim, ó... Eu tirei seus meios de ação e eu te financio. O Brasil virou uma putinha da China. O Brasil é como se fosse uma mina que era gostosa e que tava estudando. Aí chegou um cafetão. Falou, para de estudar. Fica lá em casa que eu vou te dando uma graninha. Aí ele ficou dando uma graninha. A mina foi deixando de ficar gostosa. Hoje ela depende da graninha do cara e ela não tem autossuficiência. Esse é o Brasil. Eis o nosso país. Eis a situação do Brasil. E os Estados Unidos é outro cafetão que tá meio forte. Falou, escuta, sua vagabunda, você tá enchendo meu saco aqui. Você tá fazendo muito barulho dando pra aquele outro cafetão chinês ali à noite. Tá enchendo meus culhões. E se você reclamar aqui, eu meto o pé na porta. Porque ele não necessariamente quer comprar a putinha, os Estados Unidos. Ele pode ir lá dar uns tapas na cara e ainda o marido chinês fala, não enche meu saco aí o chinês, fica quieto aí na tua. E vai ficar por isso mesmo, que é a nossa situação. É ridícula a nossa situação, é ridícula. E aí ela tem alguns irmãos, né? Um irmão, o irmão Eduardo, né? Que fala, olha, eu sou muito amigo do cara que vai vir dar umas porradas em você, tá? Mas ele vai dar uma porrada pelo nosso bem, tá? Ela... Tá? E o irmão Lula, né? Você fez bem de cavar com aquele homem chinês lá, ele é muito bom, né? Ele cuida de você, dá uns dinheirinhos aí pra mim, eu tomo uma pinguinha aqui. Ela tá lascada. O Brasil é uma putinha. Parabéns a todas as lideranças políticas, desde 88, especialmente, que nos colocaram nessa posição de uma putinha no jogo. E não temos o que fazer.